Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência da trilogia analítica. Eu estou vendo aqui, Dr. Kepp, um livro do senhor que o senhor escreveu lá na França. Aliás, a França, né, foi um terreno físico, social, espiritual, ambiental muito propício para as suas pesquisas, onde o senhor escreveu lá durante 7 anos, né, livros maravilhosos. Então, aqui eu tenho um capítulo neste livro, A Metafísica Trilógica, volume 2, que o senhor fala o seguinte: o momento histórico está na unificação de todos os setores da vida. Então, o senhor diz aqui, em seu livro The Implicate Order, David Bohm afirma que as leis físicas não podem ser descobertas por uma ciência que procura decompor o mundo em partes, né? Então, cada setor de existência entrou vamos dizer, num caminho do que se chama de especialização. Então, as academias, os cursos, tudo cortado em pedacinhos, em setores particulares. E os especialistas se aprofundam num determinado assunto, porém, não percebem que se eles não têm uma visão unificada da realidade, eles não vão conseguir se aprofundar em nada. Fica um estudo estéril, invertido e muitas vezes falso, por faltarem os recursos, as bases para uma visão completa da realidade, uma visão sistêmica, uma visão integral. Kepp fez a psicanálise integral. Depois ele expandiu para a trilogia analítica. Trilogia, ciência, filosofia, teologia. E analítica porque é um método de trabalho, né, científico. Então, Dr. Kepp, eu penso assim, como é que pode, né? É uma maravilha a gente estudar certos fenômenos que foram considerados completamente fora do mundo da ciência, que eram atinentes à teologia, exclusivamente à revelação, e hoje nós vemos que eles são assuntos perfeitamente entendidos, explicados, confirmados pela ciência da energética, da nova física que o senhor desenvolveu. Então, eu acho, né, que cada pessoa que espera conhecer esse mundo que está vindo por aí, um mundo muito incrível. E outra coisa, Dr. Kepp, os seus clientes, eles começam a perceber que fazer uma análise, fazer uma terapia, não é ficar somente lá curando sintomas, vendo erros, curando sintomas. Ninguém gosta de ver erro, né? Mas curando sintominha aqui, sintominha ali. Que a sua terapia considera a patologia como, vamos dizer assim, uma nuvem, névoa, obstáculos, cegueiras, assim, em relação à realidade. Se a pessoa faz uma psicanálise integral certa, ela vai limpando a consciência, limpando a visão. E com isso, ela vai se encantando com o que ela descobre, que estava atrás das nuvens da patologia, atrás da inveja, da projeção, da ira, da gula, do sensorialismo, do materialismo. Então, tudo isso são como que véus que a pessoa coloca na frente entre ela e o universo. Então, a gente está perdendo tempo. Quanto mais consciência verdadeira a gente toma, melhor a gente vê a realidade boa, bela e verdadeira, esse universo de maravilhas. A gente não precisa nem pensar nos bilhões de galáxias. Basta ver o nosso planeta, por exemplo. Quanta coisa maravilhosa que existe aqui e que está sendo estragada, mas ainda é maravilhosa. Nós estamos no paraíso, né, Dr. Kepp?
Nós estamos no paraíso, mas não somos parasitíacos, não somos assim tão anjos mais, né? Exatamente. A gente nem enxerga mais isso. O planeta é um paraíso, mas o ser humano não é mais, não. O ser humano é um capeta. Tem um cliente hoje de manhã, né? Falou para mim, mas doutor, eu podia ir numa clínica psiquiátrica, ver como são os doentes mentais, os psicóticos, neuróticos. Eu falei, não precisa sair de casa. Pega um espelho, o senhor tem, né? E olha a sua cara. O senhor vai ver um doente como é. Ele falou, mas eu sou doente? Eu falei, os religiosos não falam pecado original, essas coisas. Então, a gente tem que perceber que essa questão do pecado original é a patologia original, que não existe nenhuma pessoa que não seja neurótica, psicótica, que não tenha, vamos dizer, doença importante assim para ser cuidada. Por isso que existe uma difusão tão grande da psicanálise, né? Então, a questão, por exemplo, da doença individual contaminou a doença social. Eu tenho até um livro que fala da sociopatologia e exorcismo. Esse livro mostra, né, que a sociedade geral é doente. Então, a criança, assim, vamos dizer, nasce perfeita quase. E entrando na sociedade pouco a pouco, né, se adaptando à sociedade, ela se torna doente. Então, vamos dizer o seguinte, tanto a medicina usa, assim, vamos dizer, ideias erradas, pensando que só tratando do corpo é suficiente, que não precisa haver outra coisa senão o corpo. Eu escrevi um livro faz muito tempo, mandei até para as faculdades de medicina. Veja aqui o nome, né? A medicina da alma. Ah, mas o que é isso? Medicina da alma. Falei, medicina da alma é psicoterapia. Se a pessoa, vamos dizer, não tem consciência, ela é doente. Geralmente as pessoas sãs são aquelas que se acham doentes. As pessoas que são muito doentes se acham muito sãs. Aí eu tenho o livro Socioterapia e Exorcismo também. Por que eu escrevi esse livro? É porque a medicina, não cuidando da vida espiritual, não cuidando da vida psicológica, daquilo que eles chamam de psicossocioterapia, ela não cuida do ser humano. Então, ficando só na questão do físico, do corpo, não trata do doente, porque a doença, a gente pode dizer, vem da alma, né? A alma quer dizer a vida emocional, a vida do pensamento. Então, toda doença vem da vida psicológica, que aí atinge o corpo e dá as várias doenças. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil a pessoa ter lúpus.
lúpus eritematoso. Eritematoso. Ou não, são pessoas que transmitem ideias erradas, pensamentos errados e adoecem o corpo. Aliás, toda pessoa que tem doença no corpo tem doença no que a gente chama de alma. Tá certo, doutora? Claro. A doutora é convertida ao nosso trabalho. Tá sim, Dr. Keppe. Essas doenças, né, como o lúpus eritematoso e outras doenças autoimunes, elas mostram justamente esse ataque, né, que a pessoa faz à própria mente, né? Quando ela tem um pensamento ruim, ela está atacando o pensamento certo. Quando tem um sentimento de inveja, ela está negando a própria gratidão que ela poderia ter. Isso causa uma dor psicológica e o corpo vai sentir também essa dor e vai ir desintegrando as próprias estruturas, né? Sentindo dor, inflamação. Então, com a consciência, a pessoa ela ameniza e muitas vezes, né, cura esse processo. E sabe que outro campo que Isaac Newton criou, bom, foi ele o primeiro a colocar a ciência, né, naquilo que ele chamou de física. Então, esse campo da física é totalmente incompleto, como é a medicina. A medicina não tratando das emoções, da parte emocional, é incompleta. E a física, né, começou com Isaac Newton, até agora Albert Einstein fez aquele, né, que a energia é igual à velocidade da luz ao quadrado. Mas isso não quer dizer nada, gente, que velocidade da luz ao quadrado. Não pode nem medir essa questão. Então, tirando da questão da física, do corpo, da questão da matéria, a energia, como faz, por exemplo, em todo, vamos dizer, trabalho de física. Nós temos o César, né, que nós trabalhamos nesse campo lá na Inglaterra e no país do Newton, né? E notamos que o que o Newton fez cometeu trabalho só pela metade. De acordo, César? Totalmente, Dr. Keppe. A gente nota que nos trabalhos de Newton, já de início, ele cometeu uma série de enganos. Em primeiro lugar, colocando a origem das forças, todas as forças da energia na matéria, nas partículas. Inclusive, ele acreditava, como a física quântica acredita, que a luz é partícula, só partícula. E não que essa partícula ela é pura energia, não existe partícula, átomo como se pensa. O que existe é energia. A energia está em todo o espaço e a energia que mantém a matéria coesa. Os planetas, aquilo que a gente chama de átomo, tudo é mantido pela energia. E outra consequência do Newton é que ele colocou na matéria a propriedade da inércia, que ele chamou. E a inércia é uma propriedade contra a energia, porque é a propriedade da estagnação, daquilo que está parado. Então, ele identificou a essência da matéria como algo que está parado. E, na verdade, o senhor, né, Dr. Keppe, nos seus trabalhos de nova física, de energética, mostra que a essência da matéria não é algo que está parado, mas é algo que está em vibração, em movimento. Por quê? Porque se a matéria é feita de energia, a própria palavra significa em ação, é puro movimento. Então não existe nada no universo que está parado. Olha o cosmo, por exemplo, os planetas giram, tem vento aqui no planeta, o fogo se mexe, tudo se mexe, mas eles
se mexe em função dessa energia que alimenta a matéria e causa o movimento de toda a matéria. Aí veio Albert Einstein, que levou essa ideia do Newton muito adiante, escrevendo aquela famosa fórmula, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nesse caso, Einstein, ele identificou a energia como se fosse a matéria em movimento. Então ele cometeu 2 erros. Primeiro, que a energia vem da matéria, e segundo, da matéria em movimento. Sendo que você não precisa de matéria para ter energia. O próprio espaço sem matéria é pura energia. Então é uma ideia completamente invertida, que quando a gente entra na escola, a gente já começa a estudar física de forma errada, invertida. É importante, se o indivíduo tem essa ideia de que a física, por exemplo, veio de átomos, a menor partícula que existe, que veio da inércia, que é a paralisação de tudo. Se o físico acredita nisso, se ele aceita, ele fica doente também, assim como a medicina, né? Se o médico não cuida da parte psíquica, então a gente pode dizer o seguinte: quem é um bom médico? Não é aquele que conhece muito bem os detalhes da doença, da questão física, dos medicamentos. O bom médico é aquele que tem relacionamento bom com o cliente. Então, o cliente sara não tanto pelo remédio que ingere, ou então pelos exercícios que faz. O doente sara quando tem um bom relacionamento, às vezes com o próprio médico, também com os outros elementos. Por exemplo, a questão da família, né? Geralmente, os filhos sempre acham que os pais não sabem nada, que eles agora vão fazer tudo o que é certo que os pais não fizeram. As mulheres que vão educar bem os filhos, os homens que vão fazer um trabalho mais perfeito que o pai não fez. Então, que tudo o que os velhos lá fizeram está errado e que eles vão trazer uma coisa nova. E cada coisa nova que eles trazem é um erro novo, um erro maior, que está criando, portanto, mais doença, que está levando a física para um beco sem saída. Então, a gente pode dar um exemplo, né? Tem uma ideia de Cícero que fala: se você quer evitar a guerra, então prepare-se para ela. Então, isso ele quer dizer: se você quer não ter guerra, faça preparação para a guerra, que aí neutraliza. Então, essa é uma ideia errada. Quem pensa assim está incentivando a doença, incentivando a guerra. Então, pensando desse modo, a pessoa está estragando a cabeça, porque é uma ideia errada. Agora, qual físico, qual a pessoa que lida com a física que não tem essa ideia? São todos que têm. Qual o médico que, por exemplo, trata da vida psicológica e não só da vida orgânica? 99% só trata do organismo, de remédios para curar, de maneira que a vida social que veio da individual é uma vida assim invertida. E agora tem outro fator, né? Eu escrevi até a questão do universo dos espíritos, né? Por causa do Allan Kardec, né? Que escreveu também sobre isso, mas eu tento colocar
em dados assim científicos essa questão, de maneira que a questão espiritual é fundamental. Se a medicina, a física, a psicopatologia, toda, até biologia, se não tem conhecimento da questão teológica, das questões fundamentais do criacionismo, por exemplo, o cientista acha que o criacionismo não existe. Como? Tudo é criacionismo. Quer dizer, se a gente vive cada dia pensando, falando, se alimentando, é porque cada dia nós somos assim, vamos dizer, energética viva. Então não é que a gente tenha energia, a gente é energia. É uma energia mais forte que a espiritual, né? E a mais fraquinha, né? Que a material, orgânica. Então nós somos uma só, energética, que tem dois aspectos. Então não existe átomo, não é questão da matéria que faz tudo, é da energética que somos nós. Nós somos seres energéticos, gente. Então, não adianta pensar que a gente é corpo e alma, dois elementos, não. Tem um só elemento, que é a energética. A energética mais forte é essa espiritual. E a energia mais fraca é a material. Mas tudo o que existe é energia. Quer dizer, tirando Deus, né? Anjo é energia, demônio é energia, ser humano é energia. Então, é essa questão. Se a humanidade ainda não percebeu isso, então não sabe trabalhar corretamente com o ser humano e na medicina com a doença, na física com a questão, né, da matéria. Então, isso que o senhor... alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, isso que o senhor está falando é impressionante, porque se a gente começar a enxergar o mundo como energia e não como matéria, então eu começo a perceber aquilo que o senhor também sempre fala, que nós vivemos na transcendência, nós já vivemos na eternidade. Então, por exemplo, não vai existir um futuro, houve um passado, tudo é um presente, tudo é o ser. E tudo que eu faço aqui tem uma consequência na eternidade. Então, mesmo depois a gente fica pensando para onde eu vou depois que eu morrer. Não, eu tenho que pensar onde eu estou agora, nesse presente momento, com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso torna a nossa percepção da realidade muito mais profunda, muito mais espiritual. Viu, César e Dr. Kepp? Se tudo é energia, e todos os seres materiais são energia, então os estudos, as disciplinas, estão estudando tudo errado. Sim. Tudo errado, tudo incompleto, às vezes invertido, errado. É uma ilusão, doutora. Imagina que a verdadeira ciência, as verdadeiras ciências vão começar agora, estudando cada elemento, a pedra, vegetal, animal, como energia. Inclusive, funcionamento dos organismos. Isso é impressionante, porque o Dr. Kepp também explica isso, né, doutor? Que o próprio conceito de tempo e espaço, nós temos um conceito errado. Tempo e espaço, o senhor mesmo diz, tempo é um breque, é um breque da eternidade, e o espaço é um breque ao infinito, porque nós vivemos na eternidade e vivemos no infinito. Quando a gente rejeita essa nossa natureza essencial, a gente cai nisso que a gente chama de tempo e nisso que a gente chama de espaço. Então nós que criamos essa prisão temporal e espacial na qual nós vivemos. Então, a gente tem que dizer o seguinte: nós somos energia que anda, que tem corpo e tem energia também espiritual, que tem o pensamento, que tem a alma, né? Chamado alma,
mas é energia mais alta. Então, nós somos seres assim totalmente formados pela energia e somos energia. Senão a gente, vamos dizer, não morreria, não teria, vamos dizer, com o tempo, né, questões assim de desaparecimento do corpo, né, pessoas que morrem há muito tempo. Então é importante pensar que somos energia, a parte mais forte é espiritual, que vem direto de Deus, é toda energia, e que essa parte espiritual é mais intensa, que tem contato com os anjos e com os demônios, infelizmente, né? Ou felizmente, para evitar, né, o acordo com os demônios. Então, essa parte espiritual mais forte, e essa parte assim material, não é matéria, não é substância e acidente. Tudo o que nós temos é energia forte, a parte psíquica, né? A parte do pensamento, da emoção, etc. E a parte mais fraca, que é chamado corpo. Então, o ser humano é uma energia só. Então, até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.